Bom dia a todos, iniciando aqui mais um estudo de mini índice, mini dólar, hoje 27 de setembro de 2022. Pessoal, olha só aqui, candle de força ontem, né, um mini índice, vindo buscar esse fundo aqui que está no 108.800, 108.900, deixa eu confirmar aqui, 108.980, né, a mínima dele. E aí a gente tem aí que o nosso índice vindo com muita força, 2,7 fechou, né, negativo ontem, um mercado bastante volátil, né? E aí, pessoal, eu não considero que ele tenha testado esse fundo, tá? A gente vem aqui com um teste de fundo aqui, né? Ó, ele testa, de fato falha, ele sobe nesse topo aqui, de fato ele falha, depois ele vem aqui, ele falha, ele vem nesse topo, falha. Aqui eu não vou considerar que ele falhou, por quê? Porque ele veio com muita força, ele já andou bastante no dia de ontem, né? Então, imagina, ele vem correndo, vem correndo, vem correndo, chega aqui, na hora dele pular a barreira, ele está sem força, né? Então, eu não entendo que ele tenha testado esse fundo. Eu acho que ele pode vir testar esse fundo hoje, tá? Então, agora sim, ele pode, ou então até parar 1 ou 2 dias aqui, né? Para depois tentar furar. Olha como foi aqui, ele subiu com força, parou 2 dias aqui, ó, deu uma consolidada, pegou fôlego e tentou romper. Aí segurou. Então, talvez aqui ele vá ter esse mesmo comportamento. Talvez ele não queira testar esse fundo hoje. Talvez ele fique dando uma andada de lado aqui para depois tentar romper para baixo. Tá? Claro, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é ele já abrir rompendo e aí começa a ter uma estrutura de uma correção um pouco maior até essas regiões aqui, ou já começar a reverter para buscar esse fundo. Ou, claro, ele voltar a subir aqui, romper a máxima do dia de ontem e começar a buscar esse topo de novo. Né? São as grandes possibilidades aí que a gente tem, as possibilidades óbvias que a gente tem. Mas eu consigo enxergar de que hoje, seguindo esse padrão, ó, movimento forte, dias mais tranquilos, movimento forte, dias mais tranquilos. Talvez depois do movimento forte a gente tenha dias mais tranquilos, até ele tentar fazer uma ou pirulitada para cima ou para baixo, tá bom? Vamos tomar cuidado aí com esse movimento, pessoal. Mas ainda sigo, enquanto ele não romper forte essa região, eu sigo nesse movimento de consolidação e nesse conceito ele está num ponto aqui que ele pode começar a buscar esse topo de novo, tá? Só se de fato ele romper e confirmar, a gente tem que pensar aí de um pouco diferente. Só vindo aqui para 15 minutos, a gente tem aqui um movimento bem interessante. No movimento de ontem, né, pessoal, a gente tinha feito este desenho aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui. Então, ou seja, a gente desenhou esse movimento aqui do índice e ignorou um pouco esse movimento como uma primeira faixa aí, né? Claro que se ele rompesse aqui para cima, a gente estaria trabalhando com um movimento de retração um pouco maior, né? Tendo cuidado com essa região aqui. Mas a gente trabalhou dessa forma, imaginando que o preço poderia... E ele bateu, na verdade, assim, ele já fechou aqui. Então, a gente imaginou que ele fechou numa região de venda, né? Só que ele abriu guepado, a gente disse que ele ia abrir mais ou menos aqui por conta do mercado americano. Quando ele abriu, rompendo já esse fundo, então a gente já perde essa referência aqui, e aí a gente cria uma nova referência desse fundo com esse topo. E aí a gente trabalhou com esse movimento. E aí a gente está falando, opa, então a gente está nesse fundo, ele deve vir buscar essa região para começar a dar venda. E olha o que ele fez. Ele fez exatamente nessa região, claro que com pavis muito grandes, mas aqui a gente está no 15 minutos. Se a gente descer nos 5 minutos e nos 2 minutos, a gente vê movimentos um pouco melhores, né? Eu entrei comprado aqui, ó, esperando o fechamento de gap, na verdade, busca de topo e região de retração e gap, tá? E aí deu 2 parciais e depois foi estopado.
E aí não fiz mais nada. Ele veio buscar esse fundo. Como ele me deu o sinal de venda muito fraco, foi nessa região aqui que ele deu um sinal de venda. Mas como ele não tinha chegado aqui, eu não entrei vendido. Aí eu esperei ele romper. Aí ele me vai aqui para cima, vem para a região, rompe o topo do dia, vem para essa região. A gente estava aguardando ele romper para cá, para daí a gente pensar em compra. Ele não faz isso. E aí ele vem e dá a venda aqui nesse ponto para a gente. E aí a gente sai vendido aqui com stop nessa região e a gente sai vendido. E aí, pessoal, sempre que a gente faz uma operação, a gente tem que projetar os alvos. E qual é o alvo dessa operação? A gente não tem essa operação traçada aqui, então é assim que a gente tem que traçar. Então, nosso alvo estava aqui, nessa região. E onde é que ele consolida, pessoal? Onde é que ele consolida? Ele consolida nessa região. Então, cada vez mais que a gente testa essa estratégia e vê que ela funciona, a gente ganha mais segurança para poder operar, para poder definir os alvos, né? Deixa eu deixar isso tudo aqui. Então, foi como a gente operou ontem, tá, pessoal? Olhando um pouquinho mais agora, deixa eu tirar esses estudos aqui. Olhando um pouquinho mais já para o dia de hoje, né? Então, pessoal, rapidinho, só terminando ontem, na realidade, né? E aí depois, ou seja, ele vem para essa região de alvo. Esse ponto aqui, você vê essa consolidação aqui, ó. Essa consolidação é como se ela estivesse fazendo esse movimento aqui, ó. Deixa eu fazer o contrário. Então, ele desce, aí ele consolida. Então, a gente joga esse movimento para cá. Ó. O mesmo movimento, a gente joga para cá. O que acontece? Será que ele está na faixa de retração, hein? Olha que incrível. A gente pega esse fundo para esse topo. Olha aqui, você pega esse movimento, quando ele bateu nesse fundo e consolida, olha para onde ele está vindo. Aqui, né? É como se ele tivesse corrigido, só que ele corrigiu lateralizando. Descansou, pegou fôlego e ó, rompeu de novo a mínima do dia. Na hora que ele rompe a mínima do dia, ele tem a condição de venda, ele dá scalp de rompimento de mínima aqui. Olha só como ele para com esse candle, faz um candle neutro e rompe, que bonito, né? Lá no 2 minutos ele dá essa condição também. Então, foi um movimento bem bonito, tá, pessoal? E aí, para hoje, o que a gente está pensando? Né? A gente tem esses desenhos aqui. Essa retração, a gente pega esse último movimento aqui. Então, se a gente pensa que aqui foi um movimento, ele deu essa corrigidinha e desceu, a gente está... Opa, deixa eu puxar o Fibonacci então, desse topinho aqui, porque aqui a gente tem um fundo, né? Isso. Então, pessoal, o que a gente tem que pensar aqui? Aqui no 15 minutos Opa. É isso. Deixa eu só reposicionar. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado aqui nessas regiões aqui, né? Então, a gente está aqui definindo quais são os nossos pontos de compra e venda. O preço ele está fechando aqui nesse fundinho aqui, ele pode simplesmente subir, corrigir um pouquinho e voltar a cair. Deixa eu puxar o Fibonacci do ponto certo, né? Isso. E aí, pessoal, então, seguindo a sequência, né? Cai, sobe, cai, corrige quase nada, cai. Ele pode corrigir até aqui e subir. Ele pode corrigir. Opa, ele veio só até aqui, né? Ele pode ter corrigido aqui, já que ele estourar para baixo? Pode, tudo pode. O mercado é soberano. Mas aqui vai ser melhor, porque ele ganha mais fôlego e nos dá a venda nessa região para a gente cair vendido, né? Sair vendido aí fazer vendas, né, na operação. Então, pessoal, eu penso em vendas nessa região aqui, ó, de 109.800 para baixo, tá? Claro, se aqui ele vier, se ele der um sinal de compra aqui para a gente pode tentar subir comprado até essa região. A gente está falando aí de 300, 400, 500 pontos, né? Tendo um devido gerenciamento de risco e sabendo que a gente está contra a tendência, é uma operação válida, tá? Você sobe comprado, chega aqui, sai da operação, tem o sinal de venda, você entra vendido.
É barba, cabelo e depois você faz o bigode, né? Comprando também a correção, né? Mas tá aí, pessoal, desenhado aí o que pode ser o nosso dia de hoje, tá? Então, reforçando, preço abaixo desse suporte aqui, e eu vou reposicionar esse suporte, apesar que esse suporte aqui é um suporte super interessante, que é aquela mínima daquele candle maior. Então, vou deixar outro suportezinho aqui. Então, na realidade, essa região aqui até, pessoal, mesmo que ele rompa a mínima de ontem, eu espero ele romper essa região para poder pensar em venda. Nessa região aqui, eu quero pensar mais em compra, porque ele pode estar falhando aqui. Ele precisa romper esse suporte para a gente pensar em vendas. Agora, se ele sobe, a gente até esse limite aqui, a gente pensa em venda nessa região. Não quero entrar comprado nessa região. Não quero entrar comprado, porque ele pode simplesmente romper aqui e bater aqui, certo? Agora, se ele passa dessa região e nos dá sinal, a gente compra, sabendo que essa região aqui é uma região de briga, esse topinho aqui, né? Esses topinhos, né? Esse. E a compra fica mais bonita ainda se ela fizer isso aqui, né? Lembrando que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, porque o índice pode estar buscando uma retração em um ponto um pouco maior. Então, por mais que ele rompa essa região, que ele faça isso, ok, eu acho que dá compra, porque a gente está acima dessa região. Mas a gente tem que tomar cuidado até aqui, ó. Porque aqui pode ser o limite para ele fazer esse movimento aqui, ó, que é lá dos 60 minutos. Tá? Então, compra mesmo mais bonita, mais confirmada, é acima dessa região aqui. Ó. Por isso que eu deixei o quadradinho aqui. Aqui é venda. Essa região aqui é uma região que é um pouco mais preocupante. Aqui eu já quero vender, porque tem essa região. Mas aqui eu também penso em venda, se eu tiver o devido sinal. Tá? Compra mesmo só a partir daqui para cima. Tá bom? Eu vou até reposicionar um pouco mais, eu vou reposicionar essa venda aqui, pessoal. Pronto. Que aí fica mais fácil para a gente estudar. Mas eu tenho que levar em consideração primeiro esse pequeno movimento aqui pela força do índice, tá, pessoal? Se ele romper essas regiões, aí eu vou trabalhar com essa retração dos 60, tá bom? Vamos no dólar, rapidinho. O dólar a gente tem aqui, enfim, rompeu essa região, né? A gente tinha um topo aqui, ele tinha vindo testar algumas regiões aqui, não estava conseguindo romper. E ontem ele rompe essa região primária aqui dos 5.335, ele rompe a região dos 5.400, mas ele volta, né? Então, no diário, ele pode estar montando essa estrutura aqui de subida, né? Mas essa defesa aqui desse ponto foi importante. Então a gente tem que entender e tentar interpretar o mercado aí, tá, pessoal? Se ele volta para baixo dessa região, ele volta para uma região de briga, né? Que ele pode estar simplesmente voltando aqui para dar uma pernada para cima ou de fato descendo. Então essa região toda é uma região de muita indecisão. E eu não preciso, vocês não precisam acreditar em mim, não. É só olhar, ó, topos e fundos descendentes, aí vai, tenta furar, não vai, consolida, tenta furar fundo, não vai, rompe topo, volta, rompe topo, ou seja, não tem um padrão dentro dessa região aqui, né? Então, se ele voltar para essa região, ele volta a estar num ponto de briga no diário, tentando decidir para que lado vai. Eu, graficamente, penso mais nessa estrutura neste momento, ok? Mas para fazer isso, ele pode vir fazer vários movimentos, então, nos fractais menores, né? Então a gente tem que observar muito bem isso, tá bom? Mas esse paviozinho, apesar de ser pequeno, fazendo o preço fechar exatamente nesse ponto de resistência, nos dá um alerta aí para talvez o preço querer voltar a trabalhar nessas regiões, tá? Vindo aqui para o 15 minutos, pessoal,
que a gente tem de tendência maior? Ah, aqui a gente tinha traçado esse movimento, né? Ontem. Então, ele tinha esse gap para fechar, mas como ele estava muito forte, a gente desenhou essa estrutura que poderia acontecer. Mas o que faz? Ele já abre gapado, então essa estrutura aqui para a gente já não tem sentido. E a gente desenha outra estrutura. Como ele abriu aqui, a gente desenha essa pernada, né? Ou seja, ele veio, fez aqui, então ele abriu, subiu aqui. Então a gente pode pensar nessa estrutura. E ele chega a tocar aqui, né? Ele abre aqui, vai para esse topo, faz o topo, dá uma venda bonita aqui para fazer o teste do fundo. Eu entrei vendido aqui. E aí ele toca nessa região, falha no fundo e dá condições de compra aqui no tempo menor. Vamos lá, em 2 minutos. Olha como ele dá uma condição de compra bonita aqui. Ó. Foi aqui que eu comprei. Né? Eu gosto dessas condições. Eu vi que ele testou o fundo, ele tocou na região da retração, fez um candle de força, um segundo candle mais neutro. Aí vem nesse terceiro candle que ele fica indeciso e me aciona. Eu gosto desse tipo de sinal. E aí a gente entrou comprado. Só que ele vem e testa o topo, né? Que era a nossa segunda parcial. Nosso alvo estava lá na projeção desse movimento. E aí ele volta e estopa a gente aqui em algum ponto. Né? E aí ele dá aqui, pessoal, uma venda, tá? Por que ele dá venda aqui? Porque ele falhou nesse fundo e ele falhou nesse topo. Então, o que eu posso estar imaginando? Que ele vai fazer esse movimento. Né? Então, ele dá uma venda aqui, uma condição de venda para a gente, e vem e não chega no fundo. Ele não rompe, ele não faz a estrutura que a gente imaginou que ele ia fazer. Mas ele veio até aqui, deu a primeira parcial e o resto a gente estopou. Né? E aí, pessoal, depois disso a gente não tinha muito o que fazer mais. Tinha que esperar ou ele romper esse fundo ou romper esse topo. E aí ele vai e monta a estrutura de rompimento, né? E aí quando ele rompe, deixa eu olhar para 15 minutos agora. E aí, ou seja, ele rompe essa região aqui desse topo, né? E quando ele rompe essa região desse topo, a gente tem que imaginar qual é o alvo dele, né? Primeira coisa, ok, opa, peguei a ferramenta errada, deleta o preço. Então, se eu tinha essa estrutura aqui montada, a gente desenha aqui o preço. Então, já que ele rompeu esse topo, qual que é a projeção dele? Essa daqui. Então, a gente tem espaço para gerar compras aqui? Tem, não tem? Acima desse topo? Ah, ok, rompeu um topo. Mas se ele faz isso, ó, a gente pode comprar, porque a gente tem algo no 15 minutos para cá. E foi exatamente o que ele fez, né, pessoal? Olha só onde o preço segura. E aí, na hora que ele chegou no alvo, ele lá nos tempos menores, ele dá vendas aqui, ó. Dá venda aqui, dá venda aqui. Ele volta, né, tocando nessa região de novo. Tá? Então, essa estrutura de estudo, ela tem funcionado muito bem para mim. Então, eu vou continuar focando nela, tá, pessoal? Para hoje, o que a gente tem? Então, a gente tem esse movimento forte, né? Vamos dizer assim. Então, eu vou pegar essa última pernada e a gente traça qual a projeção de correção dela, né? Ou seja, ela pode vir até aqui para subir. E ele está nesse meio de caminho, né? Então, vamos ver como que ele vai abrir. Na verdade, vamos já falar disso, né? Ele está aqui hoje, agora, a 1,13, futuro americano, tá? Positivo. Nós temos aqui notícia, pessoal, às 9h30. E nós temos notícias também às 11 da manhã. Então, 9h30 e 11 da manhã. Cuidado, pessoal, na operação, ok? Então, 1%, então ele pode abrir 1% para baixo aqui, né? Então, a gente está falando aqui, ó, de abrir já nessa região aqui, pessoal, né? Ele já vai abrir nessa região. E aí ele vai dizer se ele vai vender ou se ele vai voltar para essa região aqui e nos dar compra. Cenário perfeito, abrir em cima de região de briga. Nós temos a média aqui de 72 para segurar o preço na queda, ou então romper essa região, trazer a média um pouco para baixo, a média rápida, né? E nos dar um sinal de venda e ir buscando esses pontos de suporte que a gente tem, né? Então é isso, pessoal. Comprar só daqui para cima,
5,350 para baixo, a gente está pensando em venda. E aqui, claro, se ele tentar buscar esse topo aqui, cuidado, porque ele pode também estar montando uma estruturinha aqui para testar um topo de novo e falhar e cair, ou então ele já cai daqui, né? Ou então ele vai querer abrir aqui e falar, opa, não, estou com fôlego para subir, eu vou testar o topo, tá certo? Então, regiões de compra, opa, do 350 acima, região de venda do 350 abaixo, até os testes de topos e fundos. Ok, pessoal? No índice, se a gente pensar como o índice está abrindo, né? Como o índice está operando, ele vai operar com 1% de... Ele já vai abrir aqui, ó. Ele já vai abrir nessa região aqui, ó. Testando o quê? Testando esses topos aqui que foram resistências ontem, que ele não passou. E aí vai ser bonito, né? Vamos ver se ele falhar aqui e começar a dar venda, a gente vende, né? Só que a venda aqui tem que tomar cuidado, pessoal, porque o ideal é ele entrar nessa região aqui. Aí aqui a gente vende. Deixa eu pôr no 5 aqui, o movimento está mais distorcido aqui. Por mais que ele abra aqui, falhe nesse topo aqui, tem venda? Tem. Mas a gente tem que ver a relação risco-ganho, porque nessa região aqui, ele não rompeu esse topo, que é a referência de Fibonacci. Então ele pode estar simplesmente vindo até essa região aqui e rompendo. Né? Porque querendo ou não, aqui, se ele abrir, ó, isso aqui tudo é negócio. Então aqui ele já passa a estar região de compra, porque ele rompeu o 61,8. Então, essa região aqui acima, ela está mais compradora do que vendedora. Claro, se ele falha aqui, ele dá a condição de venda. Só que são vendas mais arriscadas, com objetivos mais curtos para essa região. Agora, se ele dá a venda e refura essa região e dá mais venda, aí fica lindo. Tá? A mesma coisa na compra. Por mais que ele abra aqui e suba, o ideal é esperar essa região aqui, esperar romper essa região aqui para poder a gente pensar em compra, porque ele pode aqui nos 60 minutos segurar nessa região e nos dar a condição de venda, tá bom? Então é isso, pessoal, é o que a gente está visualizando para o dia de hoje. Desejo aí a todos ótimos trades. A gente volta amanhã com mais um vídeo explicando aí o que a gente está visualizando e como foi o dia de hoje, tá bom? Um abraço a todos. Quem está gostando, compartilhe, deixe o like, se inscreva no canal. A gente está se estruturando cada vez mais para trazer um pouco mais de conteúdo dentro do nosso conhecimento e de forma um pouco mais didática, um pouco mais, fazer alguns prints de algumas operações mais explicadas e compartilhar com vocês, para a gente poder aprofundar nos estudos, tá bom? Um abraço a todos e um ótimo dia de trades.